Olá, mulheres sábias, tudo bem? Faz parte da minha rotina matinal todos os dias eu fazer uma tiragem de tarô. E na maioria das vezes, óbvio, é só pra mim. Mas hoje eu pensei, por que não compartilhar a tiragem do que caiu aqui e que pode servir para alguém também que caiu de paraquedas no canal. Então eu tô colocando aqui no canal nesse que eu tô ressuscitando, né, que tava paradinho, ao invés de colocar lá no outro onde eu costumo fazer geralmente as tiragens de tarô. Poderia ser para um grupo específico, sagitarianos como eu, mas não, eu acho que é para quem servir mesmo, quem tiver uma energia do universo de cair aqui e que esteja precisando dessa mensagem, tá? Então, é isso. O fundo do deck é o Cavaleiro de Copas, o que é muito bom. Algo vai ser ofertado, algo vai aparecer como oportunidade, né? Uma oportunidade nova se apresentando, alguém trazendo uma nova proposta, pode ser de trabalho, pode ser de relacionamento. Então, eu vou compartilhar com vocês. Óbvio que eu já tirei, né? Não fui tirando agora porque eu não tinha intenção de gravar, mas eu vou mostrar aqui o que caiu. Começa com 2 de ouros, depois o 2 de copas, tem energia do 2 aqui, porque depois caiu o 2 de paus também. Ainda bem que não foi 2 de espadas, né? Aí tem o 7 de ouros, a rainha de copas, o mago, manifestando o que aí, viu? Rainha de paus, o sol, o 9 de paus, o 3 de copas, 3 de ouros, rei de copas, tem uma energia de copas e paus aqui, tá? Pode ser amor, relacionamento, paixão, trabalho também, porque, né? 2 de paus, que eu falei, né? Sempre tiveram 3 energias de 2. Rainha de espadas, para colocar foco na situação. O 10 de paus, sempre exaustão física. E o pajem de espadas. Aí veja se serve para o seu momento, porque se você caiu aqui de paraquedas, é porque vai servir para você em alguma situação que esteja precisando, que esteja questionando, e o universo está te trazendo a resposta. Pode ser no âmbito de relacionamentos, né, amorosos ou de trabalho, pode ser no âmbito financeiro, e aí encaixa aí na sua situação, tá bom? A gente começa com a energia de 2 de paus e 2 de copas, ou seja, você está iniciando alguma coisa, né? Já veio a vontade, você está iniciando, mas como todo início, você não sabe muito ao certo o que você vai alcançar, se as suas expectativas, né, as expectativas geradas, elas vão se confirmar, mas você está colocando empenho, trabalho, foco e energia para concretizar essa coisa nova aí que você está querendo fazer, que você já começou a fazer. E é um início que vem com essa energia de materialização do que você quer, mas de forma também que te cabe numa energia de início que te traga uma satisfação pessoal. Isso pode ser para relacionamento? Pode também, tá? A ideia do romance, do amor, começando junto com o investimento, o foco e a energia naquilo. No entanto, você tem dúvidas ainda sobre as possibilidades que se apresentam. Por algum motivo, você não está muito confiante com o que já está se apresentando para você em termos de opções e resultados. Você ainda tem uma certa dúvida se você deve seguir em frente ou se você deve continuar no conforto em que você está, seja lá em qual fase da sua vida você esteja, tá? Mas as possibilidades aparentes, elas têm, óbvio. Não à toa, deixa eu consertar a luz aqui, não à toa você já iniciou, né? Você já está colocando foco e energia nisso. E apesar dessa dúvida, dessas possibilidades aparentes, dessas opções que se apresentam com esses resultados, você não tem
neste momento, uma ansiedade mental, sabe? De muito detalhe, muita pressão, muita cobrança. Você consegue administrar com sabedoria as suas emoções, as suas ansiedades, as suas expectativas. Você tem o domínio sobre essas emoções. Não que você seja uma pessoa pragmática ou esteja numa fase pragmática e fria. Isso, como a gente viu, já vai vir lá atrás. Mas você consegue mesmo administrar que tudo tem o tempo, existe o tempo certo das coisas. Por que você talvez não confie tanto nas expectativas e nos resultados que já se apresentam? Consegue pensar que você iniciou algo, que é óbvio que sempre quando a gente inicia algo, existe algum risco de não ser como a gente espera. E então você usa essa sua energia, essa sua sabedoria emocional para manifestar realmente e ter consciência de que você tem todas eu não vou usar a palavra ferramentas, que eu sempre uso. Você tem todos os atributos necessários, você tem todas as características necessárias, você tem todos os recursos necessários para manifestar o desejo do que você iniciou aí, tá? Tá aqui. Tem essa figura de manifestação que acontece quando você domina as suas emoções, quando você tem consciência das suas necessidades internas, inclusive. E aí te traz uma força também no plano físico, do trabalho, a paixão por fazer isso se manifestar. O que começou numa ideia assim de vamos fazer, começar na mão na massa, com uma ideia de, ai, que bacana se isso der certo, vem aqui uma característica, uma energia de quem consegue ter noção das suas qualificações, né, para manifestar as suas qualificações e a sabedoria de realização, de fazer acontecer com paixão, com energia, com foco, com entusiasmo. E quando isso acontece, quando você consegue trabalhar isso tudo em você, realmente os resultados começam a aparecer com clareza, com concretização, com um domínio de conhecer o que você já conseguiu alcançar, que já passou da fase daquele início. E essa clareza, essa energia te ajuda a passar por as, eu não vou dizer dificuldades, mas por novas fases mais desafiadoras que se apresentam. Sabe assim, quando a gente acha que tá no final, mas ainda surge um último detalhezinho que você tem que ultrapassar naquele processo? É isso. E aí você consegue passar com essa clareza toda e começa a ter as primeiras comemorações, as primeiras recompensas, também numa fase de cooperação, duas energias de 3 aqui, de copas e de ouros, né? Os primeiros resultados tangíveis, as primeiras concretizações e também com pessoas agregando, com você não estando sozinho, você está tendo ajuda, companheirismo e também dando sua ajuda e seu companheirismo e celebrando com outras pessoas esse primeiro passo, esse primeiro início que já começou a te dar resultados. E aí o mais bacana é que aquela energia, né, de sabedoria emocional para lidar com o que te preenche, o que te supre, como você funciona internamente, vem aqui depois uma energia que pode ser sua ou não, pode ser alguém também que se apresente para fazer par com você nesse processo, com uma generosidade, com um comprometimento pela compaixão e forma um casal real aqui, inclusive para quem está pensando em relacionamento, tá? A rainha de copas com o rei de copas. Então, essa energia de muito maternal
ela também se transforma, ou ela vem como agregação, essa palavra existe, gente? Eu nem sei. Como agregados, alguém ou alguém desencadeando em você essa energia também do paternal, de tomar conta de tudo, de querer não só cuidar, mas proteger no âmbito geral, assim, e formam um casal real, masculino e feminino, independente de gênero. São as energias do yin e yang, né, que coloca mais foco e atenção naquela amorosidade. Pode ser a ânima e ânimos, né, Jung tanto fala. E já passamos pelo 2 de ouros e 2 de copas, e aparece aqui o 2 de paus, quando você quer dar um foco maior, uma energia maior nesse processo nesse projeto que já começou dando certo, você parar e analisar a estratégia criada, né? E, se for o caso, fazer um novo direcionamento ou continuar em frente se tiver tudo acontecendo da forma que você espera. Tô gostando disso. Agora, às vezes pode ser também que esses obstáculos, finaizinhos, esses pequenos detalhes que se apresentam, exija de você uma inteligência intelectual, assim, mais assertiva, com focos nos detalhes, com foco, assim, numa finalização concreta. E tirando o que tá sobrando, o que não é mais para você, sabe? Trazendo uma clareza mais formal, talvez, do que deve permanecer ou não, quando você para aqui para pensar em como seguir, em novas atitudes. E, de alguma forma, se você entrar muito nessa energia da mente, do intelecto, só da razão, que pode vir aqui em virtude das necessidades que se apresentam, você pode ter um esgotamento, um cansaço mesmo, né, para realizar, pode acontecer. Agora, o interessante é que quando você começa a manifestar, que você tem a ciência do seu valor, né, das suas características, da sua vida mesmo, das suas experiências da vida, e você começa a agregar e receber também um companheirismo, a saber que há pessoas que podem te ajudar e que você não está só, e que celebram com você os primeiros resultados, te traz, assim, uma energia muito criativa, tá? Você pode usar essa energia mental aqui, mais detalhada, firme, forte, assertiva, para também ter aqui sopros criativos. E também essa energia forte, assertiva que se apresenta, ela pode até te trazer um estresse físico mesmo de trabalho, mas ela também evita que você caia em algumas ilusões. Porque a gente, às vezes, quando tá com a mente muito criativa, cheia de ideias, cheia de coisas, de projetos, de novidades, querendo manifestar, a gente pode ser, né? Aí os astrólogos podem dizer em que fase do céu estamos, numa questão de repente, aproveitar isto para não cair em ilusões. Mas como o fundo do deck é o cavaleiro de copas, são possibilidades realmente que te apresentam, são propostas, são convites, são oportunidades e é isso. Eu achei essa tiragem bacana, assim, para o início de semana, sabe? E aí eu resolvi compartilhar com vocês, porque é uma tiragem, uma mesa muito bonita. Eu, às vezes, eu faço tiragens aqui de manhã, assim,
mensagens lindas, lindas. E depois eu me arrependo e falo, poxa, eu poderia ter compartilhado que pode ajudar alguém de alguma forma, né? Que esteja nesse início de semana, assim, já começando meio, talvez, um pouco desanimado. As responsabilidades do dia a dia, né? As preocupações. E essa mesa tá muito bacana, assim, tá muito bacana. Não tem nada que apareça aqui que seja para te derrubar ou te trazer uma surpresa desagradável, ou o mundo cair, ou ter que passar por processos longos. Não. Aqui tá uma tiragem assim de força, encorajamento, criativa, você sabendo das suas potencialidades, sabendo das suas qualificações, sabendo como administrar essas ansiedades. Está muito bacana. E ainda que não seja para trabalho, mas seja para sua semana, para o seu dia a dia, ou para relacionamento mesmo, né? Começa ali 2 de ouros e 2 de copas. Espetáculo! Com mais um casal real, rainha de copas e rei de copas. Então, o copas, o sentimento. Eu acho que a gente tá, se eu não me engano, o Mercúrio tá entrando em Câncer. O Júpiter tá em Câncer, que é o Júpiter o gigante, né? Os astrólogos explicam melhor sobre isso. No signo de Câncer, que é de água, que é copas, é o naipe de copas. Água, emoção, sensibilidade. Júpiter aflorando sensibilidade. E pode ser que se trata disso, de amor romântico também. E é isso, tem coisas acontecendo aqui nos bastidores, né? Já que a fase do meu outro trabalho, a parte mais... meu trabalho mesmo, o trabalho que eu falo de pagar conta, já passou a fase pior, assim, então eu vou conseguir me dedicar melhor ao que realmente preenche a minha alma, assim. Então, tem novidades aqui nos bastidores, depois vocês vão saber. Eu não vou nem falar prazo, apesar de eu ter prazo e data, porque quando eu falo prazo e data aqui, parece que vem uma coisa que tudo dá errado. Então, vamos deixar, se ela vir. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!